Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que esteja tudo bem aí na casa de vocês. Bom, como nós havíamos combinado, eu vou deixar as aulas gravadas para vocês. Então, essa nossa aula seria dada em sala de aula no dia 25/3, né, que seria a próxima quarta-feira. Nós poderíamos também fazer a videoconferência, como eu comentei com vocês, mas a pedido da maioria, por conta dos problemas de acesso que vocês estão tendo tanto no SGA como na plataforma Canvas, eu resolvi gravar essas aulas nossas, essas aulas teóricas e disponibilizar para que vocês possam assistir no momento que for mais propício. Bom, então nessa aula nós vamos começar, né, a falar um pouco sobre o problema do lixo e o contexto desse lixo na saúde ambiental. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar principalmente a respeito da diferença entre o lixo, rejeito e resíduos. Vocês vão perceber que eu coloquei vários vídeos para. Acho que vocês já repararam que eu gosto muito de vídeos, mas é por conta do seguinte. Na aula de saúde ambiental, nós temos muitos conceitos e, às vezes, muitas leis, e eu sei que isso fica um pouco chato e um pouco maçante para os alunos. Então, eu tento colocar um pouco de vídeo para tentar contextualizar esses assuntos que nós estamos estudando. Então, dou um pouco de conteúdo para vocês e logo em seguida eu venho com um vídeo pequeno, não muito grande, para que vocês entendam e contextualizem esse assunto que nós estamos estudando. Então, acho que assim é uma maneira da gente tornar o conteúdo um pouco mais digerível para vocês. Então, vamos lá. Antes da gente entrar na questão do lixo especificamente, eu quero relembrar com vocês a questão da poluição, que eu passei o resumo para vocês me entregaram uma atividade. Então, só para a gente finalizar esse conteúdo e ter certeza que não ficou nenhuma dúvida, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes sobre a poluição. Então, nós vimos que a poluição é a introdução de qualquer substância ou de energia no meio ambiente, causando efeito negativo nesse meio ambiente. Então, nós podemos introduzir qualquer tipo de substância, qualquer coisa que esteja em excesso no meio ambiente, vai causar a poluição desse meio ambiente. E nós vimos também que a poluição ela ocorre naturalmente, então não é apenas pela ação do homem, porque às vezes a gente tem mania de pensar, tem a tendência a pensar que apenas a ação humana é que causa a poluição, mas não, ela pode ser causada também naturalmente. Então ela pode ser causada naturalmente ou pela ação humana e muitas vezes ela causa danos à saúde. Alguns tipos de poluição, como vocês viram, inclusive hoje, né, que nós temos o aumento dessa poluição no meio ambiente, são responsáveis por muitas doenças respiratórias e o próprio câncer. Tem-se hoje que a maioria dos cânceres, além de ter essa parte hereditária, também tem a parte ambiental, não só de sedentarismo, que é a falta de atividade física, né, e uma alimentação desequilibrada, mas também a poluição do meio ambiente pode causar essas doenças que são causadas por alterações celulares. Então, essa poluição também pode afetar os animais, as plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Lembrando que na saúde ambiental, a gente não comenta apenas a questão da saúde humana, mas nós comentamos também a questão da saúde dos animais, das plantas e de todos os seres vivos. É importante a gente pensar nesse equilíbrio como um todo. E nós vimos também os tipos de poluição que existem, né? Então, nós temos a poluição do ar, que é a contaminação do ar pode ser por gases, líquidos e partículas sólidas que estão em suspensão, algum material biológico e até mesmo a energia. Nós temos também a poluição da água, que é relativa à contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, às plantas e à atividade humana. Nós temos também a poluição do solo, que é causada pela introdução de químicos ou alteração do ambiente do solo pela ação do homem. Nesse caso aqui, nós também podemos ter tanto a poluição da água como a poluição do ar, quando nós temos a poluição do solo. Pensando que esse solo contaminado ele pode entrar tanto em contato com a água
E essa poluição do solo também pode liberar gases que podem contaminar o ar. Nós temos também poluição radioativa, que é a poluição proveniente da própria radiação, e tem um efeito químico derivado de ondas de energia, seja calor, luz ou outras formas. Essa poluição ela está muito relacionada à ação humana, então raramente nós vamos ter uma poluição radioativa que acontece naturalmente, então nós temos uma relação maior com a atividade humana, e essa poluição radioativa ela acontece muitas vezes quando há uma liberação em excesso. Então, quando a gente tem uma radiação liberada em pequenas quantidades, nós não observamos uma poluição importante. Então, nós só temos essa poluição radioativa quando a radiação é liberada em excesso. E a poluição térmica, que ocorre quando a temperatura de um meio qualquer, não só o meio ambiente, mas de um meio qualquer de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Nós temos como exemplo o aumento ou a diminuição drástica da temperatura de rios que matam sistemas inteiros de peixes, de algas. Então, essa é uma poluição importante. Nós temos a poluição visual, que está relacionada ao excesso de elementos visuais criados pelo homem, que estão espalhados em grandes cidades e promovem certo desconforto visual e espacial. Aqui na poluição visual nós temos como exemplos anúncios, as propagandas, placas, postes, fios elétricos, que é a iluminação das cidades, né? Lixo, torres de telefone, entre outros. Aqui o lixo são lixos que podem emitir algum tipo de impacto visual. Então, pensem vocês os lixões, que ficam aqueles lixos muito expostos, então aquela poluição visual, né, aquela coisa desconfortável. Nós temos a poluição luminosa também, que está relacionada ao excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Aqui nós temos as luzes externas, os anúncios publicitários e principalmente a iluminação pública. Quero que vocês prestem atenção aqui que nós comentamos de iluminação pública tanto na luminosa quanto na visual. Essa iluminação pública na poluição visual está mais relacionada à quantidade de postes. Pensem que, por exemplo, em campos, né, em ambientes mais interioranos, que a gente não tem tanto essa iluminação pública, nós não temos tantos postes e a vista ela fica mais limpa, mais livre, a gente se sente mais à vontade. Mas quando a gente vai para os centros urbanos, a gente começa a ver muito essa colocação de postes nas ruas, então a vista ela fica muito poluída. Então aqui a gente comenta mais essa relação de quantidade de material que está atrapalhando a nossa visão. E aqui, na poluição luminosa, a gente fala dessa iluminação pública de quantidade de luz mesmo, que também é considerado um tipo de poluição, de ser quantidade em excesso de iluminação. Bom, além disso, nós temos também a poluição sonora, que está relacionada a uma exacerbação da quantidade de som emitida por algum meio, e esse som altera a condição normal de audição em um determinado ambiente. Nós também temos uma poluição que não é muito conhecida aqui por nós mineiros, que é a poluição relacionada ao mar, que é a poluição sonora do mar. E nós temos aqui o seguinte: novas tecnologias de navegação e de pesquisas sísmicas, que são aquelas que utilizam extensas ondas de som a fim de explorar o fundo do oceano e seus recursos naturais, afetam a vida marinha. Então, muitos pesquisadores que fazem pesquisas no fundo do mar e tudo mais utilizam bastante tecnologia, novas tecnologias que utilizam esse som que faz pesquisa de elementos no fundo do mar ou que pesquisa a vida de alguns tipos de peixes. Isso provoca, sim, um tipo de poluição que muitas das vezes a gente, os humanos, não percebem, mas que é mais sentido pelos animais marítimos. Bom,
Como eu disse, eu adoro colocar vídeos, eu acho que esse vídeo está bem legal, resumindo bastante os tipos de poluição, o que que é poluição. E depois dele nós vamos ver um outro vídeo bem interessante falando a respeito das formas de minimizar a nossa ação no ambiente, principalmente a nossa ação no meio ambiente e poluir menos. Vamos lá? E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta quais os tipos de poluição que existem. Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente, mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de saúde pública mundial. Quer saber mais detalhes sobre cada tipo de poluição? Então acesse a matéria completa nos cards e na descrição do vídeo. Gostou? Então dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do Portal E-Cycle. E aí, pessoal, gostaram? Acho que esse vídeo resume bem esse tema que nós estudamos, né? A poluição. No resumo que eu pedi para vocês fazerem, eu também pedi para que vocês colocassem formas de minimizar essa poluição, principalmente causada pelo homem. E aqui eu achei esse vídeo bem interessante também, que mostra as 10 formas para que nós possamos poluir menos o planeta. Vamos assistir? 2015 está começando e chegou a hora. Lembrando que não é 2015, nós estamos já em 2020 e hoje os problemas só pioraram. Então vamos continuar. 2015 está começando e chegou a hora de a gente começar a pensar melhor em algumas coisas. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, para dar uma dica de um projeto muito bacana de ano novo
que é poluir menos o nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se você não sabe o que é efeito estufa, olha só esse desenho. Imagina que você esteja dentro de um carro com os vidros fechados e um sol forte. A luz do sol vai entrar no carro, esquentar e porque os vidros estão fechados, o carro vai ficar muito quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, só que em vez de ter um vidro, a gente tem uma camada de gases. E esses gases também ajudam a prender aqui dentro o calor que vem do sol. Isso é o efeito estufa. Ele é muito importante para manter a temperatura aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, o planeta seria muito mais gelado. O problema é que várias coisas que a gente faz, como andar de carro, desmatar ou queimar florestas, emite muitos gases que aumentam o efeito estufa. E aí a Terra começa a esquentar demais, fazendo com que chova demais em alguns lugares, esquente demais em outros, o nível do mar pode subir, pode faltar água e um monte de plantas e animais podem desaparecer. E é claro, vai ficar muito mais difícil pra gente viver num planeta assim. Mas calma, a gente pode fazer alguma coisa para gerar menos gases que aumentam o efeito estufa. A gente separou aqui no Manual do Mundo 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases estufa também significa economizar dinheiro. Olha só. Dica 1. Compartilhe o transporte, dê carona, divida táxis e combina com os amigos de ir a pé, de bicicleta ou de ônibus para lugares que vocês sempre vão. Assim você economiza combustível e ainda coloca a conversa em dia. Dica 2. Respeite os outros no trânsito. Para que as pessoas possam andar a pé e de bicicleta seguras, é preciso que as outras pessoas que andam de carro ou de moto não saiam por aí atropelando todo mundo. Dica 3. Quando for trocar um equipamento, seja inteligente e faça a conta. Ainda que os mais econômicos custem mais caro, ao longo do tempo a economia vale a pena. A mesma coisa vale para as lâmpadas. As lâmpadas de LED e fluorescente são muito mais econômicas que as incandescentes. Dica 4. Use combustíveis de origem renovável. O etanol, que é produzido no Brasil, emite muito menos gases estufa que a gasolina. Além disso, parte do carbono emitido pela produção e consumo de etanol é consumida pela própria plantação de cana. Dica 5. Não jogue lixo pela janela do carro. Bitucas e cigarro acesas jogadas no chão podem gerar incêndios que, além de perigosos, emitem muito carbono. Dica 6. Se você não consegue evitar o uso do carro, cuide bem dele. Se o motor estiver bem regulado e os pneus bem calibrados, você pode reduzir muito a emissão de poluentes. Dica 7. Gere menos lixo, separando o que é reciclável e doando ou vendendo objetos úteis que você não vai usar mais. Outra dica para gerar menos lixo é usar menos embalagens e trocar sacolas plásticas por sacolas retornáveis, por exemplo. Com menos lixo e com a reciclagem, a gente vai ter menos gases de efeito estufa nos aterros e também menos gasto com matéria-prima nas indústrias, gerando menos poluição. Dica 8. Use o computador a seu favor. Em vez de sair de casa e usar carro, táxi e avião para fazer uma reunião, você pode fazer isso por tele ou videoconferência e vai economizar muito. Dica 9. Outra coisa que você pode fazer na frente do computador é gastar menos energia. Deixe a proteção de tela desligar o monitor depois de alguns minutos e use a função hibernar do computador, quando ele desliga e guarda tudo o que você estava fazendo no disco rígido. Dica 10. Coma de forma inteligente e procure conhecer a origem da sua alimentação. Se você consome produtos que foram feitos perto da sua casa, eles usaram menos transporte, menos combustível e geraram menos carbono. Além disso, é importante lembrar que muita energia é gasta para produzir alimentos. Então, desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Se você quiser saber o quanto você emite de gases de efeito estufa, você pode usar uma calculadora, como essa aqui, que é de um programa do Banco Santander, que se chama Reduza e Compense. Nela, você coloca algumas informações sobre os seus hábitos e ela calcula o quanto você emite de gases de efeito estufa e dá dicas de como reduzir essas emissões. E você ainda tem a opção de compensar as emissões que não conseguiu reduzir comprando créditos de carbono. Você pode fazer isso pela internet, apoiando projetos sustentáveis que conseguiram reduzir as emissões. Por exemplo, uma fábrica de tijolos pode ter um forno que usa madeira do cerrado. Com o seu apoio, ela pode trocar esse forno por um sistema que usa serragem e palha de cana, diminuindo a destruição da floresta e colaborando para não aumentar o efeito estufa.
Depois de uma verificação de que realmente ocorreu a redução, a empresa está autorizada a emitir os créditos de carbono. Cada tonelada que deixou de ser emitida gera um crédito de carbono, que pode ser então comprado por pessoas que querem compensar as suas próprias emissões. E além de tudo isso, você sabia que os seus posts nas redes sociais também emitem gases? Para te ajudar a compensar, o Santander criou a hashtag #EuCompenso e até o final de 2015 vai compensar até 100 bilhões de menções públicas, o que acontecer primeiro. Quanto mais você compartilhar essa ideia, mais hashtags vão ser compensadas. Mais vídeos que te ajudam a entender e a proteger o nosso planeta você encontra no Manual do Mundo. Se você gostou das nossas dicas... E aí, pessoal, vocês gostaram? Vocês viram que até videoaulas podem ajudar a poluir menos. Então, esse sistema de aulas remotas que nós estão ajudando o meio ambiente a se recuperar. Isso é bem real. Eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, reportagens que eles têm feito, mas o planeta ele já está mudando. Só por conta dessa questão de menos pessoas estarem circulando nas ruas todos os dias, né? Como as pessoas estão ficando em casa e poluindo menos com gases tóxicos, o ar já pode ser percebido diferente, ele está mais limpo, as águas estão mais limpas. Então, assim, realmente a gente tem muito impacto no meio ambiente e a gente tem que procurar diminuir esse impacto. Então, isso é o que eu queria deixar para vocês sobre poluição. E nos próximos vídeos, nós vamos introduzir o assunto que é a questão do lixo, tá bom?